Porque a palavra diz que Jesus é o verbo e diz que o verbo é a luz. E ele foi odiado e nós também seremos, não por falta de afinidade, abre aspas, com os nossos iguais. Quando eu digo os nossos iguais, estou falando dos seres humanos. Mas seremos odiados porque a luz, assim como quando Cristo veio, manifestou-se nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E por que não? Porque suas obras eram mais. Todas as vezes que a palavra de Deus é manifestada, ela lança luz, revelação, entendimento a tudo que está em trevas, a tudo que está em oculto. Então veja, porque algumas pessoas não só não concordam, mas odeiam, repelem e trabalham contra aquilo que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus manifesta luz sobre as suas obras que estão nas trevas, que de acordo com a palavra de Deus são mais. Então, a fim de que suas obras não sejam manifestadas ao mundo, eles querem que haja uma mudança. Para quê? Para que não haja denúncia, para que não haja mudança de comportamento, para que não haja opinião ou oposição ao pecado. E aí eu me pergunto, o que nós estamos fazendo? Estamos dedicando o mesmo tempo ou achando que esporadicamente lendo um texto da Bíblia, como se fosse uma caixinha de promessas, tirando um texto aleatório, sem estudar texto, sem estudar contexto, tornando-se totalmente vulnerável, aberto a pretextos para a heresia, acreditamos que com isso será o suficiente para combatermos um levante tão bem orquestrado quanto a palavra de Deus? Irmãos, eu preciso ser honesta como pregadora do Evangelho da Verdade. Ler a Bíblia uma vez por dia não será o suficiente para te tornar apto para argumentar a razão da sua fé quando você for questionado. E não sou eu que estou dizendo isso, a palavra que eu estou reproduzindo é apenas a repetição do que disse o apóstolo Paulo quando orientou a igreja de Cristo e os cristãos, dizendo o seguinte: estejam prontos para argumentar. Não é para brigar, não é para discutir, não é para fazer escândalo, mas é para argumentar qual é a razão da vossa fé. Então esta história de que o que cremos não se discute, como se fé fosse uma questão sentimental e não bíblica, não é verdade. Você precisa. O que eu vou falar agora vai parecer loucura para alguns, mas eu preciso falar porque está sendo registrado. E é bom que não só eu, mas muitos outros também ouçam isso. Dependendo de como você se posicionar biblicamente, e dependendo da quantidade, eu falei o quê? Eu falei o quê? Eu falei o quê? Sim, eu estou falando de números. Eu estou falando de povo, de volume, de massa. Se uma quantidade expressiva dos cristãos que preenchem a estatística do IBGE como sendo cristãos e se autodenominando cristãos, não se posicionarem, não apenas na observação esporádica, mas contínua do texto sagrado, daqui a alguns anos, a Bíblia que hoje você tem em mãos e anda livremente pela nossa nação com ela, gente, na história não há nada novo, as coisas se repetem. Houve um tempo pré-holocausto em que antes de Hitler ter autoridade para entrar e mandar queimá-las, primeiro ele as tomava. Alguns cristãos já viveram momentos onde precisavam pegar a Bíblia que tinham e entregá-la. Outrora não havia tanta ousadia de que uma outra fosse substituída, abre aspas. Mas nós estamos vivendo em dias onde você não tenha dúvida
que casas publicadoras serão obrigadas ou ameaçadas a pararem de publicar com liberdade o que hoje temos em mãos e podemos andar para cima e para baixo. Vou inclusive deixar um recado, uma mensagem, porque recado seria apequenar o que Deus está me mandando dizer. Uma mensagem à igreja brasileira: voltem a andar com a Bíblia de papel na rua. Voltem a andar com o livro nas mãos. Esse protesto é silencioso, mas ele é poderoso. Mas acima de tudo, escrevam ela na tábua do seu coração, porque olha para mim, eu vou falar rasgado. Tê-la aberta no Salmo 91 e ter de cor as páginas amareladas dela dentro de casa não será o suficiente para te dar razões para argumentar a sua fé quando você for questionado. Seja forte, seja forte, seja resistente, igreja do Senhor. Nós não somos a força que o mundo espera, nós somos a resistência que o diabo não atropela. Resistir ao diabo e ele fugirá, e ele fugirá. O que coloca Satanás em fuga não é língua estranha. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. O que coloca Satanás em fuga não é patrimônio físico. Isso não o assusta em nada. As riquezas deste mundo também passam pelas suas mãos. O que coloca ele desesperado é um crente cheio da palavra. Um crente que ora a palavra, canta a palavra, prega a palavra, ministra a palavra, repreende debaixo da palavra, tem autoridade na palavra, medita a palavra, conhece a palavra, caminha na palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Olha para o seu irmão, que eu não vou comer esse rolo sozinha não. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: leia a Bíblia. Diga assim: leia ela toda. Ela é um livro. Diga para ele ou para ela: leia de Gênesis a Apocalipse. Diga aí o que você não entender, estude, leia de novo, e de novo, e de novo. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia com o coração aberto, e que o Senhor abra diante de você a porta da revelação da palavra por esses dias. Que você entenda que o manual da nossa vida é o que está escrito nela. Nela estão as palavras que nos conduzem à vida eterna. Jesus foi chamado de Verbo, o Verbo vivo, que se fez carne. O que é verbo? O que é verbo? O que é verbo? Não diga que você conhece Jesus se você não lê a sua palavra. E para você que não gosta desse tipo de palavra, eu preciso dizer isso porque eu vi que esses dias um amigo evangelista fez uma postagem tranquila, nada demais. Ele disse para que aqueles que ministram a palavra, que façam com cuidado e estudem, para que não venham compartilhar erros, multiplicando assim ignorâncias. O que há de errado nessa expressão? Nada, mas porque ela é associativa ao que Deus diz. Rapidamente houve um levante nos comentários dizendo assim: eu acho que o mais importante é orar. Se o crente estiver cheio de unção, nada disso importa. E coisas desse tipo que só manifestam a ignorância de quem não lê.
e de quem não sabe o poder que há nelas. Inclusive, as orações destes que acham que oram muito não são respondidas. E não é porque esse amigo postou isto, ou porque eu estou dizendo, mas é porque ela mesma adverte, falando sobre isso e dizendo: pedis, não recebeis. Por que pedir mal? E por que vocês pedem mal? Ele diz: porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder que há nelas. Então nós estamos vivendo em dias de muita ignorância. Oséias 4:6, eu vou ler Atos 9. Oséias 4:6, o que está escrito lá? Meu povo está destruído, porque lhes faltou oração, templo, sacrifício, oferta, ovelha, culto. Meu povo está sendo destruído, porque lhes faltou conhecimento. Faltou conhecimento. Se você não buscar o conhecimento de Deus, não importa quantas horas de oração você dedique, se você orar fora da palavra, não haverá resposta. E aquele que se aproxima de Deus não pode pedir como se não esperasse alguma coisa. Porque diz assim o autor da carta aos Hebreus: é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu vou ler Atos 9, mas é que eu não podia perder a oportunidade. Nós vamos continuar nesse tema de dizer que segunda-feira uma oportunidade se abre de inscrição para você começar. Ah, Camila, mas eu não organizei meu horário. Pois organize depois da matrícula. Coloque a sua inscrição ou o curso como prioridade e encaixe os outros horários depois. Coloque a palavra em primeiro lugar, que é o único lugar que ela deve estar. Faça isso. Não brinca não, meus irmãos. Não brinca não, você sabe por quê? Satanás tentava Jesus quando foi conduzido pelo Espírito ao deserto, dizendo assim para ele: porque está escrito. Diga para mim, responda, o diabo conhece a Bíblia, sim ou não? Sim. Conhece mais do que eu e você, sim ou não? Sim. Ele sabe o que está escrito. E quando ele quer desviar um crente, ele não aparece de chifre e cauda. Ele aparece usando os textos, fazendo sua mente ficar confusa. E somente a mente de quem fica confusa? A mente de quem só viveu decoreba e não estudou. Vou falar rasgado. Isso aqui é uma verdade. Olha o que ele dizia: porque está escrito. Mas olha como Jesus respondia: mas também está escrito. Olha para quem está do teu lado e diga: você tem que ter o também. O que é o também? Eu não sei só o que eles usam para dissuadir a minha fé. Eu sei o que eu posso usar para argumentar contra o engodo do maligno. Está te faltando um também. Olha para o teu irmão e eu prometo que eu vou ler o texto. Olha para o teu irmão e diga: leia a Bíblia. Atos 9. Pare de terceirizar a palavra de Deus. Quantas vezes falamos tantas bobagens, baseado no que ouvimos e não no que estudamos, e nos enveredamos nos erros. Por quê? Porque estamos terceirizando a leitura da palavra com vídeos no YouTube. Estamos terceirizando a leitura da palavra através de canções, que por mais lindas que sejam, não substituem a leitura metódica, pragmática, estudiosa da palavra de Deus. Leia a Bíblia, igreja! Porque ainda que um dia nos ameacem tentando tirar ela das nossas mãos,
tentando impedir com que tenhamos um exemplar dela na nossa casa. Se fizermos como Davi, que dizia: de manhã eu medito, à tarde eu observo e à noite eu descanso na tua lei, vai acontecer conosco o que aconteceu com ele. Ainda que alguém tire de nós algum texto sagrado, não vai mudar uma realidade. Qual? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, e aquilo que você alcançar da palavra será o suficiente para te sustentar até o arrebatamento da igreja. Será o suficiente para te ensinar a argumentar qual é a razão da vossa fé. Eu estou querendo parar, mas o Espírito de Deus está movendo aqui. E o que Ele está dizendo é: igreja, até quando vocês vão deixar aqueles que mal conhecem a nossa cultura, aqueles que mal conhecem a nossa realidade, aqueles que não sabem nada sobre as Sagradas Escrituras, falarem e intervirem como se conhecessem a Bíblia? São desviados, apostatados, pecadores não arrependidos, que vivem por aí falando: ah, mas está escrito assim, está escrito assim. Eu nunca vi isso, aquilo na Bíblia. Está na hora da igreja abrir a boca e dizer: nunca viu, porque você só leu o que te convinha, e usar o que disse Jesus quando confrontou Satanás no deserto. Mas também está escrito. Argumenta, igreja, argumenta, igreja, vai para cima com a palavra, igreja. Mas também, oh meu Deus, olha de novo para esse crente, diga para ele: leia a Bíblia. A Bíblia não é um livro comum, é um livro temido. Você tem uma espada cortante nas mãos. Não tente espiritualizar o que você precisa estudar. Eu vou repetir, porque se você não gravar mais nada do que eu falar daqui para frente, isso aqui já vai ser o suficiente. Não tente espiritualizar o que você precisa estudar. Os comentários da rede desse meu colega diziam: tenha que orar, tenha que jejuar, tenha que isso ou que aquilo. Aí eu não aguento, eu tenho que ir lá em Oséias de novo. Eu não aguento. Eu não aguento, porque minhas palavras são falhas, mas a dele não. Oséias 6, há um convite do profeta dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Ele está falando isso aqui. Agora, uma das coisas que me admira no texto é o versículo 6 do capítulo 6, que diz assim: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, Ele virá a nós como a chuva seródia que rega a terra. Abra comigo a sua boca sem preguiça e diga: conhecimento. Diga: conhecimento de Deus. É isso. Então não tente espiritualizar o que você tem preguiça de estudar. Estude. E aí, através desses comentários eu vi, porque nenhum deles era de ímpios, todos eles eram de crentes. Eu disse: meu Deus, quanta ignorância. Aí eu me lembro de uma frase de Tozer, aonde perguntaram para ele: o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? E ele respondeu dizendo: é a mesma coisa de perguntar para um pássaro qual asa é mais importante para ele voar, se a direita ou se a esquerda. Compreendeu? Compreendeu? Leia a palavra de Deus. Ela vai tornar suas orações eficazes, seus louvores poderosos, porque tudo está fundamentado nela. Quem entendeu, diga amém.
Olha de novo para o teu irmão e diz: lê a Bíblia.